Segundo o atual governo, formado por PMDB e PSDB, hoje que é novembro de 2016, o Brasil vive a pior crise econômica da sua história. O próprio Aécio Neves, que é do PSDB, disse aqui em agosto de 2014, já em 2014, que o Brasil vivia a maior crise de desindustrialização da nossa história. Então era preciso mudar. Essa mudança eles conseguiram implementar por meios, digamos, um pouco duvidosos, para não entrar muito profundamente nessa questão, que não é o tema desse vídeo. Eles conseguiram mudar tirando o governo, né, o governo que tinha sido eleito nas urnas, e colocando um outro governo. A questão é que o outro governo que entrou justamente com esse programa que não passou nas urnas, mas é o programa atual de governo, ele entrou fazendo parceria, de certa forma, com o governo anterior. Como assim? Através do vice-presidente. Bom, mas se o Brasil vive a maior crise econômica da história, com certeza o vice-presidente também tem alguma coisa a ver com isso. Afinal de contas, ele não poderia dizer que ele não sabia de nada, que ele não tem culpa nenhuma, que ele estava sentado lá na cadeira de vice-presidência e não viu nada acontecer, não sabe de nada, ninguém contou a ele. Ele não pode dizer que ele tem culpa. Mas é isso que ele disse. Aqui na Folha de São Paulo, publicado aqui no dia 30 de setembro de 2016, perguntaram a ele sobre a crise e desemprego no Brasil. Aí ele disse que a culpa não foi minha. Como se ele não tivesse nada a ver com peixe. Então hoje ele é o presidente do Brasil e para solucionar o problema da crise, desemprego e aquele monte de coisas que eles falavam, eles criaram então um sistema de governo. Um sistema de governo baseado em austeridade, uma ideologia de governo, né? Muitos diriam até uma filosofia de governar, digamos assim. Então ele criou um sistema, uma política baseada na austeridade. Austeridade significa dizer para a população o seguinte: olha, nós estamos com os custos muito elevados. E quem está falando isso é o vice-presidente, que ele tem a ver com isso também. Ele também contribuiu para levar os custos. Mas aí ele está dizendo que não sabia de nada, então tudo bem, vamos fazer de conta que ele não sabia realmente de nada. Então era economia, economizar dinheiro e tentar fazer o país crescer de alguma maneira. Nesse vídeo aqui, a gente vai se concentrar então na questão da economia, da austeridade, como é que essa austeridade está sendo feita, a forma como ela está sendo feita, e vamos deixar um pouco a questão do investimento, até porque o governo não está investindo necessariamente em coisa. Onde tinha investimento ele está cortando. Parece assim que todo o governo, toda a ideologia de governo é baseada em cortes. Não há investimento. Isso traz consequência e tudo mais, mas o tema desse vídeo é a austeridade, o programa de austeridade que está sendo implementado de modo seletivo. Seletivo como? Atinge determinados setores e outros não. E a gente vai tentar entender essa lógica da escolha desses setores. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente analisa justamente esse tipo de coisa. A gente vai procurar pensar um pouco mais sobre o que é apresentado para a gente através das mídias, seja jornal, televisão, internet e todas as coisas. A gente vai tentar entender a lógica por trás das notícias. Então, desde já eu convido você para esse debate, para falar sobre esse assunto aqui. Você pode ficar à vontade para deixar o seu comentário abaixo desse vídeo. Lembrando que o nosso canal não tem censura. Se você não fizer spam, seu comentário com certeza vai ser publicado independente, olha o diferencial dos outros canais, independente da sua opinião política, da sua posição política. Todos os comentários serão aceitos. A coisa começa então com uma medida de grande impacto que atinge, por exemplo, todos os programas sociais. Mas o programa social que a gente está falando aqui não é só um programa social tipo Bolsa Família, é também Minha Casa Minha Vida, é também o programa social para a questão dos estudantes, o FIES e vários outros programas aí que envolvem o investimento na questão social, não necessariamente na questão de distribuição de renda, mas na questão social. Aqui no blog do Intercept, aqui no dia 2 de setembro de 2016,
ele está falando justamente desse corte médio, que está sendo em média de 30% em programas sociais. Agora, algumas outras classes, por exemplo, os militares e o agronegócio, aí aumentou a verba. A lógica disso, deixa quando você lê aqui essa notícia, você vai entender. A gente vai passar o pente fino aqui. E a outra coisa é o seguinte, o governo atual, PMDB, PSDB, o governo Temer, ele não pratica o teto que ele mesmo impôs, ou seja, ele quer aprovar um limite de gasto durante 20 anos, mas abre a torneira em 2016. Como assim abre a torneira? Eu vou ler uma parte só aqui para vocês, que é o seguinte. Segundo o estudo da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, as despesas feitas pelo governo federal neste ano, esse governo atual que entrou dizendo que tinha que cortar gasto, serão quase 14% maiores do que os gastos feitos em 2015. Aí você acha, é o mesmo governo que estava em 2015? Não, é o novo governo que está dizendo que precisa cortar gastos. Mas ele aumentou as despesas do governo em 14%. Até agora, porque o ano ainda não fechou. No ano passado, os gastos do governo ficaram em 1,05 trilhão. Neste ano, a previsão é que alcancem 1,2 trilhão. A diferença representa aproximadamente 150 bilhões a mais nos gastos pela gestão Temer. E aí eu vou repetir para vocês uma coisa. Como é que o governo entra dizendo que vai economizar, que precisa economizar, a única maneira que tem para salvar o Brasil é a economia, mas ele mesmo aumenta os gastos? Aí você pensa, poxa, mas espera aí, se ele já cortou aqui 30% dos programas sociais, ele está gastando com o que, afinal de contas? Então está havendo um remanejamento dos gastos públicos. As pessoas que precisam desse dinheiro, é dito a eles, através da imprensa, que é necessário para o Brasil poder crescer. Mas, por outro lado, tira o dinheiro de lá e estão botando em outra coisa, não necessariamente ligada à questão social. Aí você vai ver que coisas são essas, né? A onda de gastos também atinge despesas secundárias. Na semana passada, o ministro da Educação, por exemplo, divulgou um edital com licitação que propunha gastar até R$200 mil por ano em refeições do ministro, de um só ministro e sua equipe, enquanto faziam viagens nos aviões da Força Aérea. Veja bem, não eram despesas de hotéis e nem nada disso, não. Era só toda vez que ele pegasse o avião. Ele e a equipe dele, R$200 mil. Mas também tem umas outras despesas aqui, como por exemplo a questão da publicidade. Ele está falando aqui que aumentaram 56% em comparação ao mesmo período de 2015, a despesa com publicidade. As despesas na área pularam de 366,5 milhões para 572 milhões. Ele aumentou o gasto com publicidade. Publicidade só para grande mídia. Isso também está no outro link que a gente vai ver aqui para frente. Para finalizar esse site aqui, eu vou ler para vocês esse parágrafo. Olha, a própria administração federal não tem dado demonstrações de austeridade no trato com o dinheiro público. Nos últimos 4 meses, os gastos com o cartão corporativo do governo, que totalizaram 24 milhões, já superaram o valor total usado no primeiro semestre de 22 milhões. Então, o governo está praticando uma austeridade de modo seletivo. E a gente vai continuar antes de falar mais sobre isso. Essa não é a primeira vez que o governo Temer se contradiz. Aqui também na revista, a própria revista Isto É, que é uma dessas que recebe dinheiro, ela publicou aqui também o seguinte: depois de 6 meses no comando do Palácio do Planalto, o que se constatou, no entanto, é que o presidente ainda não cortou os benesses. Pelo contrário, o número de cargos de confiança teria saltado de 107.121 para 108.514. Ele entrou dizendo que ia reduzir o número de ministérios, que ia reduzir porque a máquina estava muito grande e tudo mais. Pois é, ele aumentou. Um dado que choca com o discurso de austeridade fiscal da equipe econômica e demonstra as contradições do governo, que pede à população que compreenda reformas com o teto dos gastos públicos e assimile mudanças na Previdência. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte: eles estão falando que é para economizar dinheiro, mas na verdade eles estão gastando mais, no final das contas. Você tem que entender isso. Eles estão gastando mais. Então, não é a questão dos gastos. É só deixar de gastar com quem precisa para gastar
com quem não precisa. Como assim com quem não precisa? Vamos dar uma passeada aqui nas notícias. Repito, são notícias, são fatos publicados. Eu não estou criando as coisas aqui não, tá? Todos esses números são fatos publicados. Eu só estou ajudando, ligando os pontos para a compreensão ficar mais facilitada. Uma das coisas que o pessoal está questionando no governo Temer são os super salários de determinados ministros do governo Temer, que foi publicado aqui no dia 23 de outubro de 2016. O pessoal quer ingressar nessa semana com uma ação para tentar derrubar a brecha que permite o pagamento de super salário. Aqui eles têm alguns exemplos. O primeiro teve em setembro, aqui, os focos da ação, uma ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo, são os ministros Eliseu Padilha e Gedel Vieira Lima. Inclusive o Gedel, que é o responsável por aquele escândalo, né, do apartamento lá em Salvador, no Centro Histórico de Salvador, que acabou o ministro da Cultura pedindo demissão por causa de pressão do Gedel Lima. Eu vou deixar depois o link para vocês. O primeiro, ou seja, o Eliseu Padilha, em setembro, teve um gasto total bruto, teve um salário total bruto de 50,3 mil reais, com salário de ministro e aposentadoria parlamentar. O segundo de 51,3 mil. O teto é de 33 mil e alguma coisa. Padilha, que tem 70 anos, recebe 19 mil de aposentadoria da Câmara, teve 4 mandatos, mais o salário de ministro de 30,9 mil. Gedel, que tem 57 anos, recebe um pouco mais da Câmara, 20,4 mil, né, e o salário dele também de ministro. Pois bem, existe um teto que proíbe dessas pessoas, aqui olha, chefe de Paralelo também teria valores superiores do Estado que extrapolariam os 33,8 mil, mas no seu caso é aplicado o abate-teto. Esse daqui seria o teto, né? E tem ministros no governo Temer que tem super salários. Aí eu pergunto mais uma vez, como é que você quer dizer ao povo que você tem que economizar e está pagando os seus funcionários, os seus ministros, com super salários? Lembrando que eles têm esses salários, mas isso aqui não está incluso os benefícios deles. Lembra lá daqueles 200 mil reais que eu falei para vocês, só com o gasto daquele lanchezinho do avião para o ministro da Educação, Mendonça Filho, que está andando por todo o Brasil dizendo que é preciso economizar? Pois é esse tipo de economia que a gente está falando aqui. Vamos um pouco mais para frente, entrando aqui na página do Brasil 247, governo do Rio Grande do Sul gasta 1 milhão a mais com diárias e viagens em 2016. Isso também, a notícia diz que ao mesmo tempo que anunciava o 4º parcelamento seguido de salários de servidores do ano, o governo do Rio Grande do Sul, comandado por José Ivo Sartori, que é do PMDB, o mesmo partido de Michel Temer, aumentava em mais de 1 milhão os gastos com diárias pagas por viagens e deslocamento. Esse comportamento também é comum no governo federal e está sendo falado aqui nesse vídeo do Notícias Comentadas, a farra das passagens aéreas. O governo federal está gastando muito mais com passagem aérea do que o governo anterior, o governo atual. E aí a gente continua aqui na notícia, mesmo com crise, MEC quer gastar 200 mil reais para ministro lanchar em voos da FAB. Veja bem, o voo é da FAB, ele não está pagando a passagem. Mesmo assim, ele precisa desse dinheirinho, 200 mil reais por ano, só para gastar com aquele dinheiro daquele lanche no voo, 200 mil reais. Claro, isso aqui foi abordado por toda a imprensa no dia 16 de novembro de 2016 e, segundo essa mesma imprensa, o ministro mandou cancelar o edital do MEC que gastaria 200 mil em refeições. Ele falou, inclusive, que nem era do governo dele, não era do tempo dele, foi criado pelo governo anterior. Mas, bom, esse tipo de absurdo. Quem sabe isso só foi proibido porque chegou na grande mídia, com certeza. Temer sanciona reajuste de 41,4% para o Judiciário e de 12% para o Ministério Público da União. Aqui ele está cedendo dinheiro. Do lado do pobre, corta, e do lado do rico, cede. O presidente da República em exercício, o Temer, sancionou, isso aqui ainda era em exercício, tá? E aqui é interessante ver com vocês o seguinte, isso vai causar um impacto. Em junho, quando o reajuste judicial foi aprovado, a estimativa do Ministério de Planejamento era que o impacto seria de 1,7 bilhões só nesse ano. 1,7 bilhões de reais. Aqui pode. E é o seguinte, pessoal, não é que o pessoal do judiciário ganha ruim, não. O salário deles não é tão ruim. Você paga 4 anos.
eles ganham aqui 28, não, tem algum lugar aqui, tem um salário deles que fica em torno de 33 mil também. Aí mesmo assim precisava de aumento, então o Temer foi lá e deu aumento. Agora, para o lado de quem mais precisa, da população mais carente, o que o Temer está planejando? A PEC 55, que congela, segundo ele, teoricamente, congela os gastos pelos próximos 20 anos, mas na verdade diminui os gastos aí porque a população aumenta, então diminui o gasto per capita. A economia que você vê no governo Temer, ela só funciona para o lado do mais fraco. Do lado dos mais fortes, aí a gente tem farra com dinheiro público. Essa PEC aqui, que nós já discutimos bastante sobre elas, ela ainda está, o próprio Planalto está pedindo a opinião de vocês, através dessa consulta pública aqui, que dessa vez eu lembrei aqui de deixar o link. Então você pode falar, dar a sua opinião aqui, se você é contra ou a favor dessa PEC 55 que tramita no Senado, que vai reduzir os custos, segundo eles falam, congelar, mas a gente sabe que essa palavra não está correta, vai reduzir os custos em todas as áreas do setor público pelos próximos 20 anos. Se você é a favor dessa redução de custos, se você acha que o dinheiro investido em saúde e educação já é suficiente e, na verdade, está até demais, então você tem que clicar aqui a favor. Se você acha que é contra, aliás, se você acha que ainda não foi investido dinheiro suficiente ainda em educação e saúde, você vota, então, contra. É muito importante definir isso aí. Nesse outro vídeo, eu estou mostrando para vocês como o governo perdoa a dívida dos estados, os estados que foram mal geridos. É assim, o governador fez uma má gestão e daí entrou pelo cano e está devendo. Aí o governo vai lá e diz, você é meu amigo, você me apoiou o impeachment? Ah, apoiei, então beleza, então está perdoado. Ele não perdoou 100%, mas ele deu um jeitinho ali para perdoar a dívida dos estados. Engraçado é que a afirmação é que o governo federal precisa arrecadar para sair da crise, né? Nesse outro vídeo, a gente mostra como o governo pode quebrar a saúde e educação. O ministro Meirelles aqui está fazendo um discurso e a gente vai contrapondo esse discurso que ele faz com as notícias. E a gente vai ver que existe muita mentira, falta de verdade no que o Meirelles falou quando a gente confronta isso com as notícias. O discurso é belíssimo. Se você quer aprender a fazer discurso, olha o vídeo do Meirelles. Mas na prática, a gente vê que é um discurso vazio. Agora, para encerrar tudo isso, que tal uma festinha? Temer gasta 600 mil reais com show para amigos. Esse show foi um show fechado. Aí você vê, o mesmo governo que está dizendo, olha, vamos ter que cortar o dinheiro dos programas sociais e da questão da saúde e tudo mais, vamos ter que cortar o dinheiro daí. Por que você quer cortar? Ah, não, porque eu estou planejando fazer uma festinha aqui, um sambinha, vou chamar aqui uns amigos meus, né? Vamos fazer uma festinha fechada no Palácio do Planalto e daí gasta 600 mil reais. Se você acha que é um absurdo isso, você vai concordar comigo também, que eu também acho que é um absurdo, mas você vai ter a oportunidade de ver esse vídeo e ver como é que foi essa festa, para você entender melhor. Agora, como é que pode? Se o governo está fazendo isso, isso é totalmente um absurdo. Tudo que eu mostrei aqui é um absurdo. Mas como é que pode, então, né, se o Brasil é aquele gigante que acordou, que foi tanta gente para a rua, vestido de verde e amarelo, era tanta gente patriotismo, cantando o hino nacional para todo lado, ninguém sabia de nada por que estava ali exatamente, mas canta o hino nacional, distribui uma camisa do Brasil para cada um e bota o gado para seguir lá o barulho do berrante, né? E aí vai o povo todo seguindo aquele berrante, o berrante cantando o hino nacional também, né? E daí como é que você faz para esse povo não protestar novamente, meu Deus? Se o que o Morfeu está falando é verdade, todo mundo deveria estar na rua, mas como é que eu mantenho o gado preso dentro do pasto? Eu faço uma propaganda. Temer compra a grande mídia brasileira. Você vê aqui nessa notícia que o aumento, a gente já viu lá na frente que tinha aumentado o dinheiro, a verba pública para a grande mídia, e é justamente assim que o governo consegue, por exemplo, aqui, olha, aumentou para a revista Veja 2.473% de reajuste. Está enchendo a grande mídia de dinheiro. O dinheiro que era para ir para os programas sociais agora está indo para a grande mídia. Para quê? Para a grande mídia não fazer uma campanha pública contra o Temer. Pelo contrário.
Vou deixar aqui o link desse vídeo com a entrevista completa que o Temer deu para o programa Roda Viva, onde se reuniram ali uma panelinha de jornalistas dessa grande mídia, tudo para puxar o saco do cara. Até a pergunta, no final, para o encerramento da entrevista, veio a pergunta: como você conheceu a sua esposa? Ah, a gente estava numa festinha, foi tão engraçado, tocou uma música legal, eu pisquei para ela, ela piscou para mim, a gente ficou ali um dando em cima do outro. Até esse tipo de pergunta. Lembrando que esse governo entrou aí dizendo que nós estamos na maior crise econômica da história do Brasil. E mesmo assim teve tempo para esse tipo de conversinha de amigos. Depois a mídia publicou o seguinte: Temer escapa do Roda Viva, uma propaganda em troca da morte do jornalismo, publicado aqui pelos jornalistas livres. Tá? Então leia aqui essa matéria para você entender. E a outra coisa é publicada aqui pela Carta Capital: cumprimento vocês por mais essa propaganda. Foi o que o Temer falou, inclusive você pode ver no vídeo, no YouTube tem isso. Ele falou para um dos jornalistas, quer dizer, ficou claro que o que estava acontecendo ali era uma reunião de amiguinhos que estão recebendo grana para isso, logicamente, os meios de comunicação os quais eles trabalham, para fazer o quê? Propaganda do governo. Mas e o povo? O povo que se dane. Eu quero saber de povo, eu quero pegar o dinheiro que está sendo gasto com o povo e distribuir com meus amiguinhos. É essa a impressão que a gente tem quando analisa a distribuição, a maneira como o governo Temer está gastando o dinheiro público. Exatamente dessa forma que a gente pensa. Do mais, pessoal, curtam nossos vídeos, compartilhem nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal. A gente está crescendo de maneira muito rápida por estar levando a reflexão às pessoas. Você não precisa pensar exatamente como a gente, mas é interessante você fazer esse exercício. Pegar uma notícia e depois ir desvendando e colocando os contrapontos em toda ela para que você entenda melhor a Matrix que a maior parte da sociedade está envolvida, que está dentro dessa Matrix. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo.